No dia 1º de maio, o Brasil celebrou o Dia do Trabalhador, uma data que marca conquistas históricas, mas que também abre espaço para discutir os desafios do trabalho hoje. E um deles tem dado o que falar: o fim da escala 6x1, trabalhar 6 dias seguidos e descansar apenas um. Essa que é a realidade de milhões de brasileiros, especialmente em áreas como comércio, supermercados, transporte e serviços. Para muita gente, isso significa sair cedo de casa, voltar tarde e ter apenas 24 horas para resolver toda a vida. Um único dia para descansar, cuidar da casa, ver a família. Só que esse modelo promete estar com os dias contados, uma vez que o governo federal enviou ao Congresso um projeto que propõe reduzir a jornada de trabalho no país e mudar essa lógica. A proposta já está em debate em Brasília e aqui no Rio Grande do Sul, dentro da Assembleia Legislativa. Eu sou a Victoria Urbani e comigo Martina Santos e Helena Moura, e hoje nós vamos explicar o que está em jogo com essa mudança. É verdade. Oi, gente. Oi, Vicky. E aí? Além do Dia do Trabalhador, eu quero mandar um beijo pro meu pai, porque 1º de maio também é aniversário do meu pai. Então, beijo, Danilo. Já nasceu marcado que ia ser um grande trabalhador. Qual o nome dele? Danilo. Danilo, Beijo, abraço, Danilo. Mas então tá, né? Vamos seguir aqui para o que interessa, né? E para entender então melhor essa discussão, é importante começar pelo básico. A ideia é reduzir a jornada semanal de 44 horas para 40 horas, garantir 2 dias de descanso e impedir qualquer redução de salário. Na prática, isso significa ser de um modelo 6x1 e caminhar para algo mais próximo do 5x2. Só que essa mudança, ela exige organização, tanto da rotina dos trabalhadores quanto da estrutura das empresas, né, gurias? Pois é, e isso, Helena, não é uma discussão de agenda, né? Porque envolve questões como saúde e qualidade de vida. Nos últimos anos, o Brasil registrou um aumento significativo de afastamentos por problemas relacionados ao trabalho, especialmente na saúde mental. Em 2025, foram mais de 546 mil afastamentos e bateu recorde pela segunda vez em 10 anos. Os dados são do Ministério da Previdência Social. Esses trabalhadores enfrentam cansaço extremo, ansiedade e esgotamento devido às longas jornadas e pouco descanso. Ou seja, não se trata apenas de quanto se trabalha, e sim de como se trabalha. E, Martina, claro que esse tema chegou aqui na Assembleia Legislativa, né? Uma audiência pública da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos colocou em debate a redução da jornada e o fim da escala 6x1 no nosso país. A discussão reuniu representantes do governo, sindicatos, especialistas para analisar os possíveis impactos dessa mudança para os trabalhadores e também para as empresas. E tu sabe que dentro desse espaço, o que mais se viu foi uma defesa mais clara da redução da jornada, principalmente por parte de entidades ligadas aos trabalhadores. Entre elas, a Central Única dos Trabalhadores. Para o presidente da CUT, no estado, o Amarildo Sense, a proposta representa uma mudança direta na qualidade de vida e vai além de uma questão trabalhista, sendo também uma pauta social. Reduzir a jornada para 40 horas colocaria mais 4,5 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho formal no Brasil. E nós sempre defendemos que aqueles que dizem que são contra, porque vai faltar trabalhador ou vai faltar trabalhador, nós temos, vamos pagar melhor. Vamos dar mais condições de trabalho para as pessoas, quiçá as pessoas queiram uma carteira assinada e não fiquem na informalidade. E esse é um desafio do nosso tempo, um desafio, como eu disse, civilizatório, e nós estamos recuperando uma luta histórica desde o tempo da Constituição lá de 88, em que foi reduzido de 48 para 44. Nós queremos 44 horas, cumprimento de jornadas de segunda a sexta-feira, a possibilidade dos sindicatos que precisam negociar jornadas de 6x1 o façam a rigor em relação à questão do sábado e do domingo, porque às vezes tem que cair no sábado, o setor do comércio, das farmácias, vários serviços, o setor de saúde e tal, nós entendemos, dê essa condição para os sindicatos e também se faça uma mudança radical na pejotização, na lei de pejotização que existe no Brasil hoje.
que está transformando muitos trabalhadores em MEIs. Mas ele tem um horário para cumprir, está subordinado, tem um chefe, tem um local de trabalho, portanto, ele é uma pessoa vinculada, não é uma pessoa autônoma do ponto de vista jurídico. Então, essa é uma boa luta e nós temos certeza que sairemos vitoriosos dela. Ouvimos agora, então, o presidente da CUT aqui no Rio Grande do Sul, Amarildo Sense, falando um pouquinho sobre essa questão da escala 6x1. Quem também participou do debate foi o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul, Claudir Antônio Nespolo. Segundo ele, a proposta é prioridade para o governo federal e precisa ser discutida junto com a redução da jornada de trabalho no país. Não dá mais, é impossível admitir que um trabalhador está numa escala 6x1 e o 1 raramente coincide com o domingo. Normalmente o 1 é uma folga dele, é na terça, na quarta, na quinta, e é muito difícil atingir um fim de semana de folga, né? Então o governo tem jogado peso nesse tema, nesse debate, tem subsidiado os trabalhadores e os empresários para que debatam esse assunto em base à boa-fé, enxergando que o mundo todo reduz jornada de trabalho, porque a introdução de novas tecnologias, o incremento da produção, a elevação da produtividade é real, né? E ela tem que ser distribuída melhor entre quem produz e quem se apropria. Portanto, não pode simplesmente ficar como um lucro a mais. Tem que ser distribuído em forma de redução de jornada, que é a forma correta de distribuir a produtividade do trabalho, que cresceu imensamente após a última redução de jornada no ano de 1988, quando reduziu de 48 para 44 horas. Para quem sintonizou no Simplifica Agora, acabamos de escutar Claudir Nespolo, que é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul. E gurias, dentro da comissão, o debate se concentrou principalmente na necessidade de avançar nas condições de trabalho e na qualidade de vida dos trabalhadores. Mas essa não é a única leitura sobre o tema. Pois é, essa discussão também apareceu em outro espaço importante aqui no estado, o Tá na Mesa da Federação. O encontro reuniu os últimos presidentes da Assembleia Legislativa para discutir os desafios do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E é claro que a escala 6x1 entrou como parte desse debate. E ali, gurias, o cenário foi um pouco diferente. O tema apareceu com mais divergência de opiniões, principalmente em relação aos impactos econômicos da mudança. O deputado Vilmar Zanquim, presidente em 2023, destacou que a redução da jornada pode exigir novas contratações e impactar diretamente a produtividade das empresas. Já o deputado Adolfo Brito, presidente em 2024, defendeu cautela, afirmando que o debate precisa considerar a capacidade da economia de absorver uma mudança desse tamanho. E o atual presidente da Assembleia, deputado Sérgio Pérez, trouxe um olhar regional para o debate, destacando que os impactos podem variar conforme o setor e a realidade de cada município. E vi que já o deputado Pepe Vargas, que presidiu a Assembleia, como estava falando no ano passado, né, foi quem propôs a audiência pública da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que estávamos comentando aqui agora há pouco no programa. Ele tem uma visão diferente. Ele defendeu que a redução da jornada não deve ser vista como um fator da crise econômica, mas como parte de um processo de modernização das relações do trabalho e de redução das desigualdades. Toda vez que se quer ter algum avanço, que dê algum direito para a classe trabalhadora, tem setores da sociedade brasileira, né, da elite econômica brasileira, digamos assim, que vem sempre com uma fala que isso vai criar uma grande crise, que vai quebrar o país. Foi assim quando acabou a escravidão. No Congresso Nacional tinham deputados que diziam que o Brasil ia quebrar. Se a gente pegar desde que a redução da jornada de 48 para 44 horas foi realizada lá em 1988, o aumento da produtividade foi enorme pela introdução de novas tecnologias. Isso significa que o setor empresarial teve ganhos econômicos. Está na hora de dar um pouco desse ganho econômico também para os trabalhadores, permitindo que tenha uma jornada de trabalho menor, porque a vida também vai além do trabalho, né? É muito importante. Isso vai aumentar a produtividade, inclusive, do trabalho, porque o trabalhador que está menos fatigado produz melhor. Ouvimos, então, o deputado do PT, Pepe Vargas. A gente percebe que quando o assunto sai do campo das condições de trabalho e entra na economia, o debate ganha mais camadas e provoca ainda mais divergência. E é justamente por isso que essa discussão não acontece só aqui no estado.
Hoje, propostas de mudança na jornada de trabalho estão em análise no Congresso Nacional e fazem parte de um debate mais amplo sobre o futuro do trabalho no país. Uma delas, a deputada Érica Hilton, propõe uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Já outra, do deputado Reginaldo Lopes, reduz a carga semanal de 44 para 36 horas. As duas iniciativas partem da ideia de reorganizar o tempo de trabalho para acompanhar uma nova realidade social. Só que, Vicky, essas mudanças não acontecem sem resistência. Parte do setor empresarial argumenta que a redução da jornada pode aumentar custos, exigir novas contratações e impactar a produtividade, principalmente em áreas que precisam funcionar todos os dias. Vou aqui te dar um exemplo. Um supermercado que hoje opera equipes em escala 6x1 pode precisar contratar mais funcionários para manter o mesmo atendimento. E isso gera preocupação com o aumento de custos e impacto nos preços. Outro ponto levantado é o risco de aumento da informalidade, caso empresas não consigam se adaptar ao novo modelo. E Martina, por outro lado, quem defende a proposta afirma que jornadas mais equilibradas podem trazer ganhos a médio e longo prazo. Menos afastamento por doença, maior produtividade e melhor qualidade de vida são alguns dos argumentos. Além disso, trabalhadores com mais tempo de descanso tendem a apresentar melhor desempenho e menor rotatividade. E claro, né, gurias, que esse tipo de discussão não acontece só aqui no Brasil. Nos últimos anos, países como França, Chile e Colômbia já reduziram ou estão reduzindo as suas jornadas de trabalho. Em alguns casos, os testes apontam aumento de produtividade e melhora na qualidade de vida. Em outros, o debate ainda segue aberto, principalmente em relação aos impactos econômicos. No fim das contas, a escala 6x1 virou uma porta de entrada para a seguinte pergunta: qual é o modelo de trabalho que o Brasil quer construir daqui para frente? Nós, do Simplifica, seguimos acompanhando esse debate e tentando te explicar como ele pode impactar a vida de nós brasileiros. Obrigada, gurias, pela parceria no programa de hoje. Vejo vocês semana que vem. Com certeza. Aí, com certeza estaremos aqui, né, Martina? Nesse mesmo lugar. Não te abandonaremos. Então tá. E obrigada, é claro, você pela audiência. Vamos aos créditos da nossa equipe. Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Temos uma dupla de Wagner hoje, Wagners, nos bastidores. Na operação de imagens, Wagner Lacerda. E na operação e edição de áudio, Wagner Gomes. No TP, Levi Góes. Na edição de vídeo, Marcelo Suzin. E na coordenação, Letícia Malman e Luciane Fagundes. Até semana que vem. Tchau!